dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre sais, sua classificação e nomenclatura. Então, quais os tópicos teremos na aula de hoje? Hoje falaremos sobre tipos de sais, origens, formulação e nomenclatura. A origem dos sais é que eles são formados a partir de reações de neutralização. As reações de neutralização são essas reações em que um ácido reage com base, formando sal e água. Essa é uma das reações mais clássicas da química. Como exemplo, temos aqui, imaginemos o seguinte: coloquemos então em solução aquosa ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Ao colocarmos essas duas substâncias em água, elas vão se ionizar ou dissociar, como é o caso da base. Assim, haverá a formação de íons. Assim, haverá uma reação entre essas duas substâncias, em que o H+ reagirá com H-, formando água, e o sódio, nesse caso, reagirá com o cloreto, formando água. É claro, aqui nós não teremos a princípio a formação do sal como nós conhecemos, porque afinal de contas trata-se de um sal solúvel, então ele estará, na verdade, rodeado por moléculas de água. Aqui nós temos então, a princípio, o nosso sal e a água. Aqui nós temos a reação que descreve esse processo. Então observe aqui que o hidrogênio ele troca de lugar com o sódio, né? O hidrogênio agora passa a ficar ligado com OH, formando água, e o sódio troca de lugar com o hidrogênio, formando o nosso sal. Essa reação aqui é uma reação muito típica, chamada de reação de dupla troca. Reações ácido-base também são chamadas de neutralização, que, como eu acabei de falar, é um tipo de reação de dupla troca. Os íons sódio e cloreto estão envolvidos por moléculas de água ou solvatados, como no slide que nós veremos a seguir. Aqui, observe, o cloreto está envolto por moléculas de água, assim como o sódio que também está envolvido por moléculas de água. Então, por isso aqui nós dizemos que os íons estão solvatados, e é por isso que aqui nós não temos a formação do sal propriamente como nós o conhecemos naquela forma de sólido branco. Contudo, quando evaporarmos essa água, aí sim poderemos obter aquele sal branco que nós conhecemos, porque aí vamos ter tirado então essa água que está em volta desses íons, né? Então, o cloreto de sódio pode ser obtido em estado sólido depois que esta solução for destilada. Bom, nunca esqueçamos que os sais vêm dessa reação entre ácido e base, formando sal e água. Podemos classificar os sais em simples ou normais, que são basicamente aqueles sais que não têm H+ como cátion ou OH- como ânion. Temos como exemplo estes sais aqui: NaCl, em que sódio é o cátion, Cl é o ânion, K, em que K é o cátion, Br é o ânion, o cálcio, que aqui ele é o nosso cátion, e o sulfato, que é o ânion, lítio, que é o nosso cátion, carbonato, que é o nosso ânion, né? Então temos aqui sais que não tem nem H+, nem OH- como íons. Para a gente formular esses sais, vamos usar aqui o que a gente chama de regra do escorrega ou regra do tombo. E funciona da seguinte maneira: vamos colocar aqui o cátion à esquerda e o ânion à direita, como fazemos aqui embaixo. Cátion à esquerda, quem tem carga positiva à esquerda, quem tem carga negativa à direita. Fazendo isso, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos tombar estes índices que aparecem aqui. Esse índice em vermelhinho vai cair para o átomo em azul. Este índice em azul cai para o átomo em vermelho, como acontece aqui. Assim está formado então o nosso sal, que é o MgCl2. Como outro exemplo, temos aqui o cátion Al3+, e o ânion SO4 2-, que é o ânion sulfato. Da mesma maneira, este 3 cairá para o lado de fora do parênteses do sulfato, e o 2 cairá aqui para o lado do alumínio, como vemos aqui na animação. Tudo bem? Características dos sais são: eles costumam ser sólidos à temperatura ambiente, eles não são voláteis, ou seja, eles não passam
para o estado gasoso com facilidade, eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, eles conduzem corrente elétrica apenas no estado aquoso e líquido, e no estado líquido, pode ser meio estranho falar isso, né? Mas no estado líquido não há água, apenas cátions e ânions deste sal. Aqui a gente tem embaixo o exemplo de uma salina no Nordeste. Estes montinhos que vocês estão vendo aqui são os depósitos de sal. Funciona como da seguinte forma. Aqui nós temos um piscinão em que a água do mar preenche todo esse espaço. Conforme o tempo passa, a água vai evaporando e o que sobra são os sais que estão dissolvidos na água. Dentre eles, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha como nós conhecemos. Aí pode haver alguma pergunta. Por exemplo, por que o sal do Himalaia é rosa se geralmente os sais são brancos? Bom, o que faz do sal do Himalaia rosa é a composição desse sal. Esses sais não são compostos apenas por cloreto de sódio, mas também por outras substâncias, como oxigênio, sódio, magnésio, enxofre, etc. Então, estes componentes aqui é o que formam a cor característica, por exemplo, do sal do Himalaia. O sal do Himalaia, que é bem conhecido por suas propriedades culinárias. Então, são os íons presentes no sal do Himalaia que o tornam rosa. Há sais de outras cores, por exemplo, como o sal negro, que também é chamado de Kala Namak, né? Que é um tipo de sal indiano. É um tipo de sal indiano bem conhecido por ter enxofre em sua composição. A composição principal continua sendo NaCl, mas ele possui também enxofre como sulfeto de ferro 3, sulfeto de ferro 2, e isso acaba dando um certo gosto a esse sal. Veganos têm uma certa preferência por este sal, já que ele também confere aos alimentos uma certa nuance de ovo, né, de gosto de ovo. Então, só para termos de comparação, o sal comum, como o sal cisne, que é o sal iodado, ele é vendido mais ou menos a R$ 2,69 o quilo. O Kala Namak já é bem mais caro, ele é vendido a cerca de R$ 25 por quilo. Ser vegetariano não é uma tarefa muito fácil, ainda mais para quem quer conferir um pouquinho de sabor, né, um pouco mais de sabor à alimentação. Mas, tá aí, né, sal negro a R$ 25, em valores não reajustados atualmente. Agora, pensando nessas duas figuras, temos aqui um mineral chamado de aragonita e temos o conhecido mármore, né? Que talvez você tenha aí na sua casa, na pia da cozinha ou na pia do banheiro. Qual será a semelhança entre esses dois sais? A semelhança entre esses dois sais é justamente a composição, é o sal que compõe esses sais. Apesar de ter um aspecto um pouco diferente, eles têm a composição principal de carbonato de cálcio, o KCO3. A aragonita, inclusive, ela pode ter propriedades de mudança de cor quando exposta à luz ultravioleta. Como vocês observam aqui no vídeo, ela muda de branco para um rosinha quando exposto à luz ultravioleta. Bom, agora falando sobre a classificação de sais, né, continuando a classificação dos sais, temos aqui os sais simples, que não tem H+, nem OH-, como estes exemplos que vimos há pouco. Mas estes não são os únicos tipos de sais que existem. Temos também os hidrogenossais, que possuem H+ na sua composição, ou hidrogênio. Como exemplo, temos aqui o NaHCO3 e o KHSO4. O NaHCO3 é basicamente o composto principal do bicarbonato de sódio. Esse mesmo, o de cozinha que você tem aí em casa. Como hidroxissais, a gente pode classificar os sais que possuem OH na sua composição, ou, mais precisamente, como parte do ânion, com estes exemplos aqui embaixo: AlOH2Cl e o CaOH-Br. Então, por ter OH, aqui este é um hidroxissal, este por ter H é um hidrogenossal, este, por não ter nenhum dos dois, por não ter H nem OH, é um sal simples ou normal. Mas há outros tipos também. Temos também o sal duplo, que é quando nós temos dois cátions ou dois ânions na formação do sal. Em destaque aqui, os que aparecem repetidos. Aqui nós temos dois cátions,
que é o sódio e o boro. Aqui nós temos dois cátions também, que é o lítio e o alumínio. Aqui nós temos dois ânions, que é o bromo e o cloreto. E aqui o cloreto e o ânion sulfato. Formará cátions quem for metal, com exceção do íon amônio, que é formado por ametais. Da mesma forma, os ânions serão formados por ametais, que geralmente estão à direita da tabela periódica. Temos também os chamados sais hidratados. Sais hidratados são aqueles que possuem água na estrutura do sal, como o caso destes dois aqui, como o sulfato de cobre pentahidratado e aqui o sulfato de magnésio heptahidratado. Então aqui estas águas fazem parte da estrutura deste sal. Não significa que eles estão dissolvidos em água, mas essa parte de água aqui, que tem esse pontinho aqui, né, este ponto, indica a hidratação do sal, né, o ponto seguido pelas moléculas de água. Este sal é hidratado, então ele pode formar alguns sais de cor muito bonita, por exemplo, como este aqui. Este sal aqui, esse aqui é um cristal de sulfato de cobre 2 pentahidratado. Muito bonito, por sinal. Então, só lembrando, estes pontinhos aqui indicam a hidratação do sal. Para a gente nomear estes sais, o esquema é bastante simples. Primeiro vem o nome do ânion, seguido por D e, por último, o nome do cátion. Vejamos alguns exemplos. Antes, relembrando hidrácidos. Agora, por que vamos relembrar dos hidrácidos aqui? Porque estes ânions derivam destes ácidos aqui. Lembra que os sais vêm da reação entre ácido e base? Pois é, os ácidos vão entrar com os ânions e as bases com os cátions. Então é por isso que é muito importante que saibamos como estes ácidos se ionizam para formar os respectivos ânions. Então observamos o seguinte. Temos aqui o ácido clorídrico. Vamos fazer a ionização deste ácido. Dessa maneira aqui. A ionização nada mais é do que separar o hidrogênio do ametal. Nesse caso, o hidrogênio do flúor. Está aqui. O flúor, nessa forma aqui, flúor menos, forma o ânion fluoreto. Ânion fluoreto. No caso do HCl, que é o ácido clorídrico, ao ionizar, teremos isso aqui. O Cl-, nesta forma, o cloro menos, recebe o nome de cloreto. Então, se você observar, há um certo padrão. O ácido fluorídrico forma o F-, que é o fluoreto. O ácido clorídrico forma o Cl-, que é o cloreto. O HI, que é o ácido iodídrico, formará então o I-, que é chamado de iodeto. O H2S, que vai perder aqui então dois hidrogênios, vai formar não o S-, mas o S2-. S2-. Não teria esse 2 aqui, mas tudo bem, ignorem este 2 aqui, ok? O S2- é chamado de sulfeto. E aí, para terminar, o ácido cianídrico forma o Cn-, que é o ânion cianeto. Então observe que todo ácido que termina com hídrico forma um ânion terminado em eto. Isso é um padrão. Então fluoreto, cloreto, iodeto e assim por diante vem de hidrácidos. Aí talvez você esteja se perguntando, e os oxiácidos? Vamos a eles. Para os oxiácidos principais, estes aqui, você ainda se lembra do não como bolo claro, só pão sírio? São estes aqui, tudo bem? Para o ácido nítrico, a ionização dele formará este ânion aqui, que é o ânion nitrato. O ácido carbônico terá esta ionização aqui, formando o CO3-2-, ele perdeu 2H+, formando o carbonato. Aqui, o ácido bórico, ao perder 3 hidrogênios, formará o BO3, 3-, que é o ânion borato. Então, se você observou, há um padrão aqui. Todos estes ácidos formam ânions terminados em ato. Então, o ácido clórico, ao ionizar, forma o ClO3-, que é o clorato. O ácido sulfúrico, que perde 2 hidrogênios, forma o SO4-2-, formando sulfato. Aqui
Dá uma vontade de falar sulfurato, não é? Mas é sulfato. Beleza? Aqui o ácido fosfórico, que perde 3 hidrogênios, formará o PO4 3-. Este ânion recebe o nome de fosfato. Também dá uma vontade de falar fosforato, né? Mas o correto é fosfato. E por último, o ácido silícico, que perde 4 hidrogênios, formará o SiO4 4-, que é o silicato. Então observe que estas cargas aqui são iguais aos hidrogênios perdidos, certo? E sempre vamos trocar este final ico do ácido por ato para formar o nome do ânion. Então o ânion NO3- é o ânion nitrato, o íon CO3 2- é o ânion carbonato e assim por diante. Também temos aquelas variações dos oxiácidos, como por exemplo temos aqui o ácido perclórico, que é o HClO4-, vai formar o ClO4- como ânion. Este ânion aqui, que vai seguir a mesma regra. Tira o ico, põe o ato. Então o ácido perclórico forma o perclorato. Outras variações de ácidos eram aqueles que tinham um oxigênio a menos do que estes aqui, do não como, bolo claro, só concílio, né? Os oxigênios não, desculpa. Os ácidos que possuem um oxigênio a menos, que são desta lista aqui, como é que eles recebem o nome dos seus ânions? Então temos aqui os ácidos que possuem um oxigênio a menos, terminam com oso. Lembra disso? Isso a gente já viu em uma aula anterior. Então, como ficariam os ânions formados a partir destes ácidos aqui? Bom, aqui temos então o ácido nitroso, que vai sofrer ionização formando este ânion aqui, que é chamado de nitrito. Aqui temos o ácido cloroso, que vai perder o hidrogênio que ele possui, formando o ClO2-, na verdade, né? Não é ClO2 2-, é ClO2-, né? Não tem esse 2 aqui, que é o clorito. Aqui o ácido sulfuroso perde os 2 hidrogênios, formando este ânion aqui, SO3 2-, que é o sulfito, e o ácido fosforoso, que perde 3 hidrogênios, forma este ânion PO3 3-, que é o fosfito. E aí, para os oxiácidos que tinham 2 oxigênios a menos, vão seguir o mesmo padrão de terminação, né? Então todos esses ânions aqui, eles terminam por ito, né? Quando o ácido termina com oso, o ânion termina com ito. NO2 é o nitrito, ClO2- é o clorito e assim por diante. Então, como você acha que ficaria o nome do ânion gerado pelo ácido hipocloroso? O ânion seria o ClO-, né? Eu acabei copiando daqui, é o ClO-. Este ânion seria o ânion, então, hipoclorito, né? Tira o oso, põe o ito. Pois bem, aqui temos aqui o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso, que forma então este ânion, que é o hipofosfito. Então, de forma resumida, a gente tem este quadro aqui. Os oxiácidos, que terminam com ico, formam ânions terminados em ato. Oxiácidos terminados em oso formam ânions terminados em ito, né? Aqui, por exemplo, ácido clórico forma clorato, ácido sulfúrico, sulfato, ácido cloroso, clorito, ácido fosforoso, fosfito. E no caso dos hidrácidos, ácidos que terminam com hídrico, né, que são os hidrácidos, formam ânions terminados em eto, como ácido cianídrico, cianeto, ácido sulfídrico, sulfeto, e assim por diante. Mas aí, como é que você pode gravar isso aqui? Você, garotinha, talvez goste deste lembrete aqui. Químico gato, gostoso e bonito, com vidrico preto. Aí você imagina aquele homem bonito e maravilhoso entrando na porta da sua casa, vestido de químico, com um vidrinho preto na mão. Agora você,
Garotinho que não gostou tanto assim deste lembrete, deixo este aqui. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, tá aqui o mosquito dentro do vidrinho. Essa é uma forma de lembrar, então, de correlacionar os ânions aos respectivos ácidos, certo? Então, a nomenclatura de sais normais segue bem este padrão. Primeiro vem o nome do ânion, depois o nome do cátion. Então a gente tem que verificar o ácido que gerou o ânion e talvez verificar o NOx do metal. O NOx, para quem não sabe, é a carga que vem do metal, é o número de oxidação. Ainda teremos uma aula sobre isso. Mas vamos aos sais. Aqui, por exemplo, KCO3, temos o CO3, que vem do ácido carbônico. Ácido carbônico que gera carbonato, então nós temos aqui o carbonato de cálcio. Temos aqui o ClO4 como ânion e o potássio como cátion. Então o nome deste sal é ClO4. Bom, o nome do ânion ClO4, ClO4 é o ânion que vem do ácido perclórico. Então temos aqui o perclorato de potássio. Lembra? Ácidos que terminam com ico formam ânions terminados em ato. Assim, aqui embaixo temos o KClO3. ClO3 é o ânion que vem do ácido clórico. Tira o ico, põe o ato. Temos então o clorato de potássio. Aqui embaixo temos os KClO2. ClO2 que vem do ácido cloroso. Tira o oso, põe o ito, né? É gostoso e bonito, não é? Então assim, nós temos o clorito de potássio. Aqui temos o KClO, ClO que vem do ácido hipocloroso. Então assim, nós temos o hipoclorito de sódio, né? Ácido hipocloroso, hipoclorito, gostoso, bonito. Temos aqui o nitrato de cobre, que tem este nome por causa do íon nitrato, que vem do ácido nítrico. E aqui, se vocês repararem, tem um 1 aqui na frente. Por que isso? Porque o cobre possui dois NOx possíveis. Temos o cobre 1 e o cobre 2, como vemos aqui. Este 2 que está aqui do lado de fora do nitrato é a carga que antes estava aqui no cobre. Lembra da regrinha do escorrega? Pois bem, é uma forma de também demonstrarmos isso. Aqui nós temos SO4, que é o ânion que vem do ácido sulfúrico, e o ferro 2. Então aqui nós temos o sulfato de ferro 2. Né? Ânion que vem do ácido sulfúrico é o sulfato. Né? Ico, ato. Químico, gato. Certo? Ácido sulfúrico, sulfato. Químico, gato. Aí, o ferro também possui mais de uma carga possível. Neste caso aqui, este 3 é a carga que antes estava aqui junto ao ferro. Lembra da regra do escorrega? Então aqui nós temos o sulfato de ferro 3. Sulfato de ferro 3. Nomes alternativos para estes sais que possuem mais de uma carga para seu cátion são estes aqui. Os sais que tiverem o menor NOx do metal, eles podem ter um final oso. Já para os sais que tiverem o metal com maior NOx, eles possuem final ico. Por exemplo, o nitrato de cobre 1 podemos chamar de nitrato cuproso. 1 é o NOx menor para o cobre, né? 1 é menor do que 2. Então, nós temos aqui o cobre terminando com oso, né? O nitrato cuproso. No caso do nitrato de cobre 2, o cobre vai ter o final ico, então fica nitrato cúprico. Cúprico porque vem do latim de cuprum. No caso do sulfato de ferro 2, fica sulfato ferroso. Sim, ele mesmo. Aquele que talvez você tenha que ter tomado tantas vezes para compensar a anemia, né? Ou para não ficar com problemas de anemia, o próprio sulfato ferroso. E aqui nós temos o sulfato de ferro 3. 3 é o maior NOx para este metal, né, que é o ferro. Então nós temos o sulfato férrico. Beleza? A nomenclatura para hidrogenossais, que eram aqueles sais que possuíam hidrogênio na sua estrutura, é fácil. Basta adicionar
hidrogeno no começo do nome, né? Antes, na parte inicial do ânion. Então, primeiro hidrogeno e depois o nome normal do sal. Né? Por exemplo, aqui, se não tivesse o hidrogênio, teríamos o carbonato de sódio. Porém, como temos hidrogênio aqui, temos o hidrogeno carbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio. Pode ser interessante gravar este nome também. Neste caso aqui, se não tivéssemos o hidrogênio, teríamos o sulfato de potássio. Como temos este hidrogênio, temos aqui então o hidrogeno sulfato de potássio, ou bisulfato de potássio. Né? Mas para este aqui você pode apenas guardar hidrogeno sulfato de potássio mesmo. No caso de hidroxissais, temos aqui o hidroxi precedindo o nome do sal. Então primeiro vem hidroxi, depois o ânion e depois o cátion. Né? Então primeiro vem hidroxi e depois vem o nome do sal normal. E aqui nós temos que indicar a quantidade de íons OH+, que aparecerem também. Por exemplo, mas antes de irmos para hidroxissais, temos aqui mais um exemplinho de hidrogenossais. Aqui também temos que indicar a quantidade dos hidrogênios que aparecem. Então aqui nós teríamos o dihidrogeno fosfato de sódio. Dihidrogeno fosfato de sódio. Ou ainda sulfato ácido de sódio. Né? Como temos dois hidrogênios aqui, então dihidrogeno fosfato de sódio. Para os hidroxissais, agora sim, temos aqui este sal, né? AlOHCl2, que é o hidroxicloreto de alumínio. Hidroxicloreto de alumínio, ou cloreto básico de alumínio. Temos este aqui, que seria o dihidroxi, porque temos dois OHs, né? Dois hidróxidos, então por isso dihidroxicloreto de alumínio. Dihidroxicloreto de alumínio. Ou ainda cloreto básico de alumínio. Temos aqui o trihidroxibrometo de chumbo. Pb é o símbolo para chumbo, porque vem do latim plumbum. Então aqui o trihidroxibrometo de chumbo 4 nesse caso, porque o chumbo tem NOx 4 aqui. É o brometo básico de chumbo 4. O chumbo ele aparece em duas formas, como chumbo 4 ou chumbo 2. Temos aqui, para a nomenclatura de sais duplos, a nomenclatura é parecida com a de sais normais. A gente só tem que mencionar os ânions ou os cátions que aparecem duas vezes. É o que acontece aqui, por exemplo, com NaBCl4. Aqui nós temos dois cátions. Então aqui nós temos o cloreto de boro e sódio. Cloreto de boro e sódio. Neste exemplo aqui embaixo, a mesma coisa. Temos dois cátions e um único ânion. Professor, como eu sei que são dois cátions e um ânion e não o contrário? Aí você tem que dar uma olhadinha na tabela periódica. Lítio é um membro da família 1, alumínio é um membro da família 13, ambos são metais. Então aqui nós temos o cloreto de alumínio e cálcio. Nos sais hidratados, temos aqui um caso que é semelhante aos sais normais, só que nós temos que indicar a quantidade de água. Se não tivéssemos estas águas aqui, o que nós teríamos aqui seria o sulfato de cobre 2. O 2 não aparece aqui porque a carga deste ânion sulfato é 2. 2 daqui com 2 dali simplesmente se cancelariam. Então aqui, sulfato de cobre 2, mas neste caso pentahidratado, porque isso indica a quantidade de água que temos aqui. Então sulfato de cobre 2, pentahidratado, temos 5 águas, né? Lembra daquele pontinho que indica a hidratação do sal? Pois ele está aqui. Aqui nós teríamos então o sulfato, magnésio, heptahidratado. Sulfato de magnésio, heptahidratado. Aqui não aparece este númerozinho de NOx, porque o magnésio é um membro da família 2 e por isso ele só possui um NOx possível, que é o 2+.
E aí, para terminarmos essa parte inicial, essa parte teórica, vale mencionar o perigo que alguns sais contêm, como por exemplo o cloreto de césio. O cloreto de césio foi o sal presente no acidente em Goiânia, lá em 1987. Se você não sabe do que eu estou falando, em 87 houve um acidente muito grave com restos de uma máquina de raio-x que foi pega por catadores de lixo. Em resumo, o cloreto de césio, que é um sal de césio, né, que é radioativo, ele acabou se espalhando pela cidade, provocando a morte de algumas pessoas. Aqui nós vemos o enterro de algumas delas, em que o caixão foi lacrado com chumbo e concreto para evitar o vazamento de radiação. Então, esse é um sal bem perigoso. E aqui abaixo temos o nitrato de amônio, que foi o responsável pela explosão em Beirute, até travou tudo aqui, em 2020. Então, esta fumaça que vocês observam aqui é a onda de choque provocada pela enorme explosão que aconteceu em Beirute no ano de 2020. Então, essa explosão, só para vocês terem uma ideia, equivaleu a cerca de 10% da bomba atômica de Hiroshima, que tinha cerca de 15 quilotons. Quiloton, para quem não sabe, é uma medida usada para bombas atômicas e equivale a toneladas de dinamite. Então, quilo, se vocês lembram, equivale a 1000. Então, a bomba atômica de Hiroshima equivaleu à explosão de 15.000 toneladas de dinamite. A explosão de Beirute equivaleu a 10% disso, ou seja, a 1.500 toneladas de dinamite. Bastante coisa. A cratera deixada por essa explosão equivale a um prédio de mais ou menos 43 andares. Então aqui, só lembrando que um quiloton equivale a 1.000 toneladas de dinamite. Vamos para alguns exercícios. Este exercício 1, da PUC de Campinas, diz o seguinte: o fermento em pó é o sal de fruta que tem como principal componente a substância de fórmula NaHCO3, cujo nome é... Então, qual é o nome para este sal aqui? Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que você provavelmente vai ter reparado é que há hidrogênio na estrutura desse sal. Por ter hidrogênio, ele é um hidrogenossal. Temos aqui o seu cátion e o seu ânion, que possui hidrogênio, então ele é um hidrogenossal. Este ânion aqui vem deste ácido aqui, que é o ácido carbônico. Pois bem, então aqui o ácido carbônico que gera este ânion, que é o hidrogeno carbonato. Ácido carbônico gera CO3-2-, que seria o ânion carbonato, mas como temos aqui H ligado ao ânion carbonato, temos então o hidrogeno carbonato, ou bicarbonato. A gente até já falou dessa substância em um dos slides da aula de hoje, não é? Então temos aqui essa formulinha, que é o bicarbonato de sódio. Carbonato de sódio, que dá como correta a alternativa D. Alternativa D de quê? D de Djibouti, que é esse país bem pequenininho aqui na costa do Mar Vermelho, bem pertinho aqui da Península Arábica, né? De Iêmen, Omã, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, não é? Então, alternativa D de Djibouti. D de quem? Dorime, interrimo ad appare dorime. Dorime. Vamos lá? Vamos ver o próximo exercício. Esse aqui da Unesp diz o seguinte: acetato de chumbo 2, sulfato de alumínio, cloreto de amônio e nitrato de sódio são alguns dos sais usados na preparação de soluções saturadas para banho-maria. As fórmulas desses sais são, respectivamente... Bom, para esse exercício aqui, o único problema que vocês encontrariam seria para o acetato de chumbo. O acetato vem do ácido acético, que é um ácido que vocês não costumam aprender no primeiro ano do ensino médio. Vocês costumam ter contato em química orgânica, que aparece a partir do segundo ano. Lembrando então da nossa tabelinha, não é? Do químico gato, gostoso e bonito, com vidrico preto, não é? Temos que primeiro identificar os ânions. O ânion acetato, que como eu falei vem do ácido acético, que possui esta fórmula aqui.
Assim como eu falei, é um ácido que vocês costumam ver em química orgânica, que vocês têm apenas no segundo ano. Mas vamos adiantar isso aqui um pouquinho. O sulfato vem do ácido sulfúrico, né? Tá aqui, sulfato, vem do ácido sulfúrico. Ânion que termina com ato, vem de ácido que termina com ico, né? Vem do ácido sulfúrico. Já o cloreto, ele vem do ácido clorídrico, né? Ânions que terminam com eto, vem de ácidos que terminam com hídrico. E temos o ânion nitrato, né? Olha aqui a formulinha do ácido clorídrico, HCl, a formulinha do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. E temos aqui o ânion nitrato, que vem do ácido nítrico, que tem esta fórmula aqui. Então, funciona assim. Para conseguirmos os ânions, basta retirarmos os hidrogênios que estão presentes nos ácidos. Então, temos aqui, tirando o hidrogênio, temos este ânion, que é o ânion acetato. Retirando os dois hidrogênios do ácido sulfúrico, temos este ânion, que é o ânion sulfato. Tirando este hidrogênio do ácido clorídrico, temos o ânion cloreto, que está aqui. Tirando este hidrogênio do ácido nítrico, temos o nitrato, que é este ânion aqui. O que falta fazermos agora é combinarmos com estes cátions que estão mencionados aqui. Chumbo 2, alumínio, amônio e sódio. Chumbo 2 está aqui, alumínio, que é o alumínio 3+, o amônio, que é o NH4+, é o único destes cátions que não é um metal, é um ametal, é um ânion de ametais, que é o nitrogênio e o hidrogênio, amônio, né, NH4+, amônio. E por último, o sódio, que tem como carga +1. Quando fizermos a regrinha do escorrega, não é? Este 2 escorrega para cá, este 1 escorrega para lá, ficaremos então com esta fórmula aqui. No caso do sulfato de alumínio, o 3 escorrega para o lado do sulfato, o 2 para o lado do alumínio. Ficaremos então com esta fórmula aqui. No caso do cloreto de amônio, teremos esta fórmula aqui, não é? 1 para cada lado, assim como no nitrato de sódio, que tem esta formulinha aqui. Então, o problema pergunta as fórmulas destes sais. Então, as fórmulas desses sais são, respectivamente, estas daqui. PbCH3COO2, que é o acetato de chumbo 2. Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio. NH4Cl, que é o cloreto de amônio. E NaNO3, que é o nitrato de sódio. A alternativa que contém estas fórmulas nesta ordem de cima para baixo é a alternativa E. E de quê? E de Egito. Egito, E. Amara, mara, mara, maravilha, E. Então, olha o Egito aqui, ó, fazendo costa com o mar Mediterrâneo e também com o mar Vermelho. Egito, alternativa E. Aqui para exercício 3, que é um exercício do Mackenzie, diz assim: combinando-se entre si os íons ClO3-, SO3-2-, Fe3+, zinco 2+, a sequência que apresenta corretamente os nomes das substâncias é... Bom, então aqui não fica muito claro quais são os ânions e cátions que ele está combinando. Por exemplo, podemos combinar o ClO3- com o ferro e com o zinco. Só para não ficar dúvida, vamos fazer de todo mundo, certo? Então, começando aqui pelo ClO3-, SO3-, que são os ânions, e vem de algum destes ácidos aqui. Então, são oxiácidos. A quais oxiácidos será que pertencem estes ânions aqui? Vamos comparar. Então, só lembrando que estes ácidos aqui são os ácidos que vêm daquela regrinha. Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e para oxigênios 33, 33, 444. Vamos colocar o ClO3 ao lado do ácido mais semelhante a ele. Este aqui. Ele tem 3 oxigênios. Eles são bastante semelhantes. Já no caso do SO3, ele é mais semelhante a este ácido aqui, que não tem 3, mas tem 4 oxigênios. É enxofre, enxofre. Ambos têm enxofre. O que é que nós vemos aqui? ClO3, ClO3. Temos então o final ato, não é? Quando tirarmos os hidrogênios
deste ácido aqui, obteremos este ânion. O ácido clórico, né, todos estes ácidos terminam com I. O ácido clórico forma então o clorato. Este aqui é o ácido sulfúrico, mas este ânion tem um oxigênio a menos. Para um oxigênio a menos, temos então o final ito. Final ito. Com o final ito, nós temos então aqui o sulfito. Aliás, coloquei clorito aqui, né? Copiei errado, mas é o sulfito. Sulfito. Bom, combinando então com os respectivos cátions, né? Combinando o Fe, o ferro, com o clorato, temos este sal aqui, que será o clorato de ferro 3, né? Observe o cátion dele aqui, clorato de ferro 3. Então, combinando o clorato com zinco, o 2 escorrega para fora desses parênteses aqui do clorato. Então temos aqui o clorato de zinco, e aqui o clorato de ferro 3. No caso do sulfato, ou melhor, do sulfito, né? Aqui eu coloquei clorito, mas é sulfito. Aqui, sulfito de ferro 3. E aqui o sulfito de zinco. Então, clorato de ferro 3, clorato de zinco, sulfito de ferro 3, ou sulfito férrico, e o sulfito de zinco. Professor, mas por que sulfito férrico? O ferro possui 2 NOx, ou 2 cargas possíveis. Tem o ferro 2 e tem o ferro 3. Então, aqui temos o ferro 3. O nome deste sal, ele pode ser escrito também fazendo com que o metal leve o final ico. Então, sulfito férrico, porque tem o maior NOx, que é 3. A alternativa que se encaixa melhor com estas nomenclaturas seria então a alternativa B, que fala aqui do clorato de zinco, que está aqui, e do sulfito férrico, que está aqui. Alternativa B. B de Beirute, capital do Líbano, que nós já mencionamos aqui neste vídeo, que foi onde ocorreu aquela explosão terrível em 2020. Alternativa B de Beirute. Líbano, que está bem do ladinho aqui de Israel, né? Olha o Líbano aqui e olha Israel aqui, bem do ladinho, ambos fazendo costa com o mar Mediterrâneo também. E por último, temos este exercício aqui que não fala de nomenclatura, mas fala sobre classificação. Esse aqui, que é da Estadual do Ceará, pede o seguinte: associe corretamente de cima para baixo as colunas a seguir. Então, fazendo isso, temos aqui então este primeiro sal. O que é que nós conseguimos observar nele? Ele possui água. Olha lá aquele pontinho característico também da hidratação de sais. Então este sal aqui é um sal hidratado. Então o 1 nós vamos colocar aqui bem do ladinho do sal hidratado. No caso do 2, o que a gente observa aqui? O 2 possui na sua estrutura este OH. Ele possui OH na fórmula do sal. Por possuir OH, ele é um hidroxissal. Como ele é um hidroxissal, nós vamos colocar aqui um número 2 na opção de sal básico ou hidroxissal. Neste caso do 3, o que observamos aqui? Bom, não tem hidrogênio, não tem OH, mas ele possui 2 metais, sódio e potássio, não é? Ele possui 2 cátions, que é o sódio e o potássio. Então, isso faz que o sal 3 seja um sal duplo. E por isso o sal duplo vamos marcar aqui, como 3. E por último, e como você já deve imaginar, que é o 4, não é? Ele só pode ser o sal ácido. Sal ácido por quê? Ele possui hidrogênio na fórmula do sal, então ele é um hidrogeno-sal ou sal ácido. São sinônimos, ok? Então sal ácido ou hidrogeno-sal é a mesma coisa. Então assim, temos como alternativa correta, de cima para baixo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, vai dar a alternativa D. D de quê? D de Dili, que é a capital do Timor-Leste. Dili está bem aqui, né? Timor-Leste, que é um país aqui asiático, que também é falante de português. Tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, população parecida com a de Campinas, em São Paulo. Então temos aqui a alternativa D. D de Dili, situado no Timor-Leste.
Muito bem. Dorime. Então temos aqui Dorime para terminar este vídeo. E que eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham, na medida do possível, entendido. Bons estudos, um grande abraço e quaisquer dúvida, deixem dúvidas nos comentários desse vídeo. Até mais!